Olá a todos, boa tarde. Obrigada por estarem presentes. Eu tenho uma breve introdução e eu, como sei que tu não gostas de muitas, tentei ser cautelosa. E começando por dizer que o propósito da Safe Journey tem sido este, de mapear este ecossistema psicadélico em Portugal e no mundo. E hoje vamos mergulhar aqui naquilo que para mim, pessoalmente, e acho que para muita gente também é um dos pilares fundamentais que tem relação com a redução de riscos e a gestão de crises em contexto de celebração. Para isso, tenho comigo uma convidada, dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma breve, porque o seu percurso merece ser sublinhado. A Maria Carmo Carvalho é professora auxiliar na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto e é uma das vozes mais respeitadas no estudo das dependências e da saúde mental em Portugal. Mas é sobretudo a alma e a coordenadora do Serviço de Emergência Psicadélica do Boom Festival e uma das fundadoras da Cosmic Care. A Maria tem feito um trabalho imenso na ponte entre o terreno e a poeira e o calor e toda a intensidade do boom e o rigor académico, transformando o que acontece no festival em dados e em evidência, ou tentando transformar. E, acima de tudo, transformando tudo isso num modelo de cuidado humano que é hoje uma referência. Para além de todo este currículo, a Maria também é uma boa amiga, o que me dá o privilégio de saber, na primeira pessoa, que a sua dedicação a este tema vai muito para além do seu papel de investigadora. Maria, obrigada por estares aqui. Pronta para a viagem? Pronta, obrigada. As vossas palavras são muito ternas e acolhedoras e fazem realçar a experiência. A melanina da minha cabeleira, mas é com muito gosto que recebo essas palavras todas. E só antes de começarmos, e também para tirar partido aqui de uma coisa que o Pedro foi dizendo, quando faz aqui um bocadinho a história deste caminho, nos primeiros tempos de boom, e que depois abriram muitas portas, felizmente, eu tinha que ir buscar comunidade onde ela já existia há mais tempo, não é? Sobretudo junto dos amigos e colegas de Barcelona. E aquilo que hoje temos é muito precioso, porque nós não tínhamos, em 2018, quando o Pedro tomou a iniciativa de me telefonar, o que aconteceu poucos meses depois do João ter tido a iniciativa de me escrever um e-mail. Antes disso nós não tínhamos uma comunidade e hoje temos, e isso é maravilhoso e é um sinal claro e definitivo do que é que mudou no nosso país, e não foi certamente eu a fazer isso, porque eu não tenho jeito nenhum para associações, como já deu para ver, e se verá provavelmente melhor ao longo desta sessão. Verdade, mas nós conhecemos, e eu sei muito bem, e sabemos muitos de nós, pelo menos as pessoas daqui que estiveram já presentes no Boom, o quão intenso é o teu trabalho, o trabalho desta emergência da Psych Care no Boom. Mas para quem nos ouve no Safe Journey, gostava que tentasses explicar-nos como é que se passa desta noção algo vaga que as pessoas têm de que há umas ajudas para umas bad trips, não é? Ou que, pronto, de uma forma um bocadinho mais gentil, para experiências desafiantes que acontecem nos festivais, fazer essa transição para o que é esta assistência Psych Care da Cosmic Care faz. Como é que é esse trabalho? Olha, eu acho que é fundamental explicar-se que antes de haver uma comunidade interessada por ciência psicodélica em Portugal, havia uma comunidade de pessoas que se divertiam a ouvir transe psicodélico em Portugal. Eu essa história não vou fazer, porque o Artur Mendes, que já cá esteve, fez de maneira lapidar e muito encarnada. Mas essa é que é a primeira coisa a salientar o primeiro elemento a salientar nesta história. Este é um esforço que nasce de dentro de um evento. E que quando esse esforço começa, não existirão muitos exemplos no mundo desse formato de cuidado e desse modelo de cuidado.
e agora precisava ter aqui afinada a história do Zendo relativamente ao Burning Man, por exemplo, que não tenho. Há, claro, antípodas e antecedentes destas estruturas que recuam aos festivais das décadas da década de 60, mas entre nós isso materializa-se desta forma, neste festival, neste lugar que é construído com esta intenção e que é um projeto deliberado das pessoas que constroem esse espaço, muito particularmente do Diogo Ruivo, que foi realmente, ele queria mesmo desde o início que houvesse um espaço de cuidado dentro do contexto, e as primeiras edições não se chamavam ainda assim, de Cosmic Edge, né, que aconteceram, Cosmic Ivas e outros formatos anteriores a esse, nascem por vontade do Diogo Ruivo. E talvez nesses momentos iniciais, nessas edições iniciais, houvesse apenas uma boa vontade grande e um voluntarismo grande em proporcionar esse espaço seguro, sem grande formalização do que é que estava ali a acontecer, com inspiração no trabalho do Groff, que já era suficiente para informar essa prática, mas também com, digamos, uma energia muito livre, não é? Com isto estou a querer dizer uma energia muito livre no sentido em que podia ser, às vezes, desafio distinguir entre quem é que estava ao serviço e quem é que estava a usufruir do espaço, talvez, não é? O que também tem o seu encanto, não é? E talvez seja isso que tu te estás a referir quando dizes, olha, o que é isto o que é que se andou, não é? Para se formalizar assim esse modelo. Nessa fase mais espontânea, eu acho que é muito interessante perceber que há algumas edições do festival no final dos anos 90, creio que 2, até bastante próximas, e depois, e desde as primeiras edições que o festival tem alguma área com informação, com materiais, com recursos, e a dada altura, em 2001, é implementada a lei da descriminalização do consumo de todas as substâncias ilícitas em Portugal, e dentro das transições que a lei trouxe também a oficialização e a proposta do reconhecimento da redução de riscos e minimização de danos como uma linha de intervenção no nosso país. E portanto, dá-se esta circunstância muito interessante e oportuna de que provavelmente, de uma forma não programada, não deliberada, o boom foi um dos primeiros contextos em que essa redução de riscos acabou por acontecer, certamente a primeira em que acontece para ambientes recreativos. E isso é um momento de formalização importante, espontâneo, que não foi assumido dessa forma, mas fazendo essa história, fazendo esse recuo, é incontornável. E foi isso que... E depois... em 2008, portanto já há algumas edições passadas desse primeiro espaço de acolhimento, de apoio, desse espaço seguro, desse container, desse contentor de experiências desafiadoras, surge a minha primeira visita, não é? Eu estava a fazer doutoramento sobre ambientes recreativos e sobre drogas recreativas, interessava-me sobretudo a questão dos ambientes, interessava-me a transição das motivações dos usos e dos ambientes desses usos também. Felizmente não tínhamos que estar a estudar o fenómeno de drogas estritamente na perspectiva do problema e do impacto que ele tinha para o tecido urbano e para os grupos mais vulneráveis, podíamos trazer outras lentes ao fenómeno, e eu estava interessada nessa transição, que no final dos anos 90 começa a ser bastante evidente, e estou aqui no meu processo, já tinha visitado o BUM para o meu trabalho de mestrado e tal, não era propriamente grande festivaleira, nunca foi, não vale a pena estar a inventar essa história, porque não acontece aí, entanto acho que já só um bocadinho.
nessa altura não era, tinha uma curiosidade de terreno, científica, não é? E estava na Católica, no meu gabinete, muito simpático, e aparece uma candidatura para voluntários para o festival. E eu pensei assim, fantástico, olha, este sítio até dava para tentar ir brincar aos psicólogos para o meio da festa. E aceitaram-me, e foi por isso que era um aviso, um anúncio do MAPS, um recrutamento de voluntários feito pelo MAPS, uma organização norte-americana muito conhecida nesta área, que vocês saberão. E portanto foi isso que me entusiasmou. E quando eu cheguei lá em 2008, eles aceitaram para a posição de secretária, foi aquela que eu também me apontei, porque achei que não queria assumir mais responsabilidades do que isso e achei uma posição mais segura. E essa posição, eles aceitaram. Não, suponho, até hoje acho que estive a ver, certamente pensaram que a minha filiação institucional Era chatinha, trazer algum benefício ao projeto. Portanto, eu fui lá e eu fiquei profundamente surpreendida dentro daquela informalidade toda, daquele voluntarismo, etc., havia uma estrutura, havia um conceito para as experiências que estavam ali a desenrolar-se e havia alguma intencionalidade, pelo menos, na recolha de informação que descrevesse o que estava ali a acontecer. E, portanto, no final dessa edição de 2008 e até à edição de 2010, eu tomei a iniciativa, de uma forma muito respeitadora, também não é assim muito da minha natureza, enfim, entrar pelo quintal dos outros. Fiz propostas dentro do meu enquadramento institucional, procurei também parcerias e propus ao Artur, especificamente, olha, está aqui a acontecer isto tem interesse académico, tem interesse científico, eu tinha pessoas dentro do ICAD que eu respeitava, cujo trabalho eu respeitava muito, a Paula Frango, a Joana Carvalho, que na altura tinham responsabilidades a coordenar a avaliação de projetos, próximos desta recorte de terreno, e abordei-as e disse, olha, gostava de tentar desenhar aqui uma forma mais sistemática de recolher esta evidência, e elas ajudaram-me nisso, e portanto pudemos aproximar-nos do Artur com essa proposta. Portanto, foi muito, não quero dizer óbvio, mas foi claro para ti desde o princípio que havia ali um contexto também quase de uma espécie, não querendo parecer estranho, laboratório para recolha de informação. Sim.